sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios 5, a partir do verso de número 18. 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18. Há um versículo, que independentemente de sermos cristãos ou não, a maioria conhece, que é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo ele é uma declaração de um Deus missionário, de um Deus que por amor enviou seu único Filho com um objetivo, Luciano, um objetivo, que é de salvar o perdido, que é de libertar o cativo. Isso é para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Qual o objetivo de Deus ter enviado Jesus? Qual é, amado? Salvação do perdido, libertação daquele que estava condenado. E eu quero falar isso hoje, mas de uma outra maneira. Mas o meu desejo é que a gente saia daqui entendendo de verdade o Evangelho, entendendo por que nós estamos aqui, entendendo o que Jesus Cristo fez na cruz do madeiro. E você vai me entender. 2 Coríntios 5, a partir do verso 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Algumas pessoas? Não, reconciliando o mundo, todo aquele que nele crê. E aí ele continua, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É um apelo de Paulo. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Senhor, ajuda-me, Senhor Deus, a ser um instrumento em favor da tua igreja, em favor daqueles que me ouvem, a fim de que não ouçam homem, mas ouça a revelação da tua palavra. Mas se tu desejas um instrumento, eu digo ao Senhor, aqui estou, Pai, faça conforme a tua vontade, mas tira de nós toda a confusão, envergonha o nosso adversário e manifesta a tua glória, em nome de Jesus Cristo. A palavra reconciliar, ela quer dizer conciliar algo que um dia já esteve conciliado, mas que nesse momento está rompido, está afastado. E quando nós tivemos reconciliado? Quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, e os pôs no jardim do Éden, havia toda uma conciliação, havia uma comunhão entre Deus e o homem. Lembra que está escrito lá que o Senhor, na virada do dia, aparecia sempre para conversar com Adão e com Eva, porque o homem até então não havia pecado. Mas quando o homem peca, diz a palavra do Senhor, em Isaías 59, que esse pecado fez separação entre Deus e o homem. E essa separação de maneira
total, ou melhor, usando a palavra que aqui Paulo usa, o mundo, de maneira geral, ficou separado, perdeu essa conciliação com Deus. E desde lá do Éden, há uma promessa de Deus, né, que nasceria da mulher, aquele que pisaria a cabeça da serpente, nasceria aquele que ia de novo conciliar, ia ligar a ponte, ia construir a ponte, melhor dizendo, que ligasse o homem e Deus, que é o ministério da reconciliação que Paulo está dizendo aqui. Só que às vezes, na nossa caminhada de fé, a gente não consegue compreender o que de fato Jesus Cristo fez, porque a gente não tem a noção daquilo que o próprio Paulo vai dizer, que olho não viu, ouvido não ouviu, e coração nenhum penetrou o que Deus tem preparado para os seus. Mas mesmo antes disso, a gente não consegue compreender que eu e você nascemos e começamos a crescer, a nos desenvolver, caminhando para o inferno. Mas por causa de um Cristo, de um Deus que se fez carne e habitou entre nós, e morreu a nossa morte, e ressuscitou ressuscitou a vida que nós teremos, porque Ele é o primogênito, e nós ressuscitaremos naquele grande dia. Por causa dele, o inferno nos perdeu. Por causa dele, as nossas passadas largas, que era para condenação, agora são para justificação, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Tu consegues entender que é Deus que se faz homem e morre a nossa morte só para que eu e você, é claro que esse só é entre aspas, né, possamos uma vez mais ter uma vida de comunhão com Deus? Você consegue entender isso? Paulo e Márcio, vem aqui me ajudar rapidinho. Vai ser mais de 40 minutos, nem vou passar vergonha não. Vem aqui rapidinho. Fica um de cada lado aqui, meu, por favor. Sim, embaixo, assim. Tu consegue imaginar isso? Está aqui, ó. Eu sou Cristo. Márcio é Deus, que moral que eu te dei. E a Paula é perdida. E ela está para lá. Mas esquenta não, tu vai ser resgatada hoje. Aguenta aí. Assim, havia esta lacuna, havia esta separação. Eles não conseguiam mais estar em comunhão. Deus envia Cristo. Ele vem e Ele pega isso que estava separado. Através de Cristo, a união acontece de novo. Tu consegue entender, obrigado, o que Deus fez em Cristo Jesus? Uma vez a gente perdido, agora a gente caminha pela fé naquele que nos resgatou da morte para a vida eterna, naquele que tirou da perdição, da condenação, para a salvação que existe em Cristo Jesus. Deus estava em Cristo só para isso, só porque te ama, só porque me ama, só para falar: eu te quero para mim, eu te quero comigo, não só agora, mas eternamente. A maior dádiva da salvação de Cristo não é a tua cura, ainda que eu deseje que ela venha, não é o teu emprego, ainda que eu deseje que aconteça, não é a igreja cheia, que muitas das vezes pessoas que não entenderam isso. A maior dádiva de Deus é ter enviado Cristo para que hoje eu e você possamos estar reconciliados com Ele, sermos um nele, na pessoa de Cristo Jesus. Mas a gente ainda olha o Evangelho com a noção de ter. A gente não olha o Evangelho com a condição, com a noção, com a perspectiva, com o entendimento de ser. Eu sou um com Deus através de Cristo Jesus. Você tem que ser. Se Cristo é teu Senhor, Ele te reconciliou, tu tens que ser um com Deus em Cristo Jesus, e ninguém mais pode te tirar isso. Romanos 8 vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem potestade, nem principado, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem os anjos poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada. A gente chora. Eu lembro, se você,
Não sei se vocês lembram que eu comentei que um grande amigo que pegou a minha adolescência toda, a minha juventude, me acompanhou, o filho dele é meu amigo que estava internado. Não sei se vocês vão lembrar que eu contei que ele estava indo para o trabalho, e aí ele teve um AVC, mas foi assim terrível demais, porque ele perdeu as funções dos órgãos. Enfim, a história foi muito ruim, e quando foi agora na quinta-feira, ele veio a óbito. E foi para mim, doeu, ainda dói quando eu falo, porque eu gostava demais do Ivan, amo a sua família. E a gente sente muito as perdas, elas são muito dolorosas, e meu Deus, como eu perdi gente próxima de 2019 para cá. Ainda bem que Deus me deu um montão de amigos, que continuam outros ali, senão eu estava perdido. Mas o que eu quero dizer é que essa dor da perda, da morte, ela é muito ruim para quem perde. Mas eu quero te dizer que se você morre em Cristo, não tem mais morte que pode te deter, porque a morte foi tragada em Cristo Jesus. É fechar o olho aqui, e aquilo que hoje nós só experimentamos, como Jéssica disse aqui, como é gostoso quando a gente sente, experimenta a presença de Deus. Paulo vai dizer em Coríntios que nós vamos conhecer a Deus como dele somos conhecidos. Vai ser a plenitude desse corpo aqui, que é corruptível, transformado no corpo incorruptível. Esse corpo que se deteriora vai ser um corpo glorioso pela graça de Deus em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho que Deus nos amou tanto, que enviou Jesus para falar: olha, Valdir, eu te quero para mim para toda a eternidade, independentemente do que tu vivas nessa vida, eu já te resgatei, tu és meu. Esse é o Evangelho. É o Evangelho que nos faz ser um com Deus de novo, através de Cristo Jesus. E isso não depende de quem a gente seja, depende do amor de Deus que é derramado. Abra sua Bíblia em Lucas, que a gente vai ler, para abrir, porque a gente vai ler Lucas 23, a partir do versículo 19. Eu quero, em nome de Jesus, pela graça de Deus, que a gente saia daqui hoje cheio dessa confiança, dessa fé, dessa certeza, dessa convicção que Deus estava em Cristo, nos reconciliando. É Deus em Cristo. Não é na Maria, com todo respeito. Não é no pastor Rogério, qualquer pastor que seja. Não é na igreja metodista, batista, assembleia. Não é no teu tempo de jejum, de oração, não. Deus estava em Cristo, e debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Só existe um mediador entre Deus e o homem que é Jesus, só Ele, porque Deus estava em Cristo, nos resgatando, nos libertando, nos salvando, nos levando para junto dele, graças a Deus. Olha o que está escrito aí, Lucas 23, a partir do versículo 39. Um dos criminosos crucificados o insultava. Era Jesus no meio e um criminoso de cada lado, dizendo, um deles fazia insultos a Jesus e dizia: se tu és o Cristo. Cristo significa Messias, ungido, enviado da parte de Deus. Se tu és o Cristo, se tu és esse ungido, esse enviado, esse Messias, esse prometido, se tu és Ele, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Preste atenção nisso. Preste atenção. São 3 homens sendo crucificados. 3. Um deles é Jesus. Mas se é o Messias, se é Deus, como que ele está sendo crucificado? É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que a loucura de Deus
é mais sábia que a nossa sabedoria. E Paulo ainda vai dizer que o Evangelho é loucura para o mundo. Will, como pode ele, sendo Deus, estar crucificado no meio de dois criminosos? É muita loucura, não tem como a gente entender esse negócio. E tanto não tem, que tem um que olha para aquilo, para aquele acontecimento da crucificação, que era o pior tipo de morte, e até hoje a ciência diz que a pior maneira de se matar alguém é da forma como os romanos crucificavam as pessoas. Tu olhares para aquela situação aí, ele olha para Jesus e fala, num sentido de deboche, ironizando, sendo sarcástico, se tu és o Cristo, se tu és de fato o Messias, salva-te a ti mesmo. Ele não levou em conta, porque Jesus já era famoso, e toda vez que você era crucificado, o Império Romano fazia questão que todo mundo soubesse o porquê tu estava sendo crucificado. Então eles sabiam por que Jesus estava ali, eles sabiam quem era Jesus, pelo menos Jesus da forma, o Jesus que ensinava como ninguém ensinava, o Jesus que fazia milagres, o Jesus que transformou a água em vinho, o Jesus que falava que ele e o Pai são um, o Jesus que falava, Abraão quis me ver, me conhecer, e eu sou antes dele, mas Abraão não me conheceu, como vocês estão me conhecendo, isto é, me vendo, me tocando, sentindo o meu cheiro. Eles não levaram nada disso em conta, então, um deles não levou nada disso em conta, e olha e fala, se tu és o Messias, então salva a ti mesmo e a nós. Mas aí o outro olha por um crucificado junto com ele. E aí, se você abrir lá em Mateus 16, quando Jesus pergunta, quem dizem que sou eu? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus. E aí Jesus responde, muito bem, Barjonas, porque não foi carne nem o sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Esta revelação vem para o outro crucificado, vendo o próprio Deus encarnado sendo crucificado com ele. Tu consegue entender isso? A maioria da gente só acha que Deus está presente se a gente vê milagre acontecer. A maioria da gente só acha que Deus está presente se Deus se manifestar como se manifestou hoje na hora dos cânticos. A maioria da gente só acha que Deus está fazendo algo em algum lugar se aquilo que a gente já projetou como sendo Deus vai acontecer. Esse homem, ele consegue ver o homem crucificado ao lado dele, olhar para ele e dizer, tu és Deus. Tu consegue fazer isso? Tu consegue fazer igual a Abacuque, que a gente cantou aqui no hino, não lembro qual hino, uma parte aí da música, ainda que a figueira não floresça, acabou tudo, eu vou continuar dizendo, tu és Deus, tu me reconciliaste com o próprio Deus Pai, porque Deus estava em Cristo me reconciliando com Deus Pai. Tu consegue falar como Jó, acabou tudo, perdi tudo, mas o meu Redentor, e olha que Jó não conheceu esse Cristo pregado na cruz, mas a revelação era a mesma, o Espírito que movia era o mesmo, e quero crer que esse Espírito está presente hoje, falando para você que independente de tudo, Deus te resgatou em Cristo Jesus, e deseja que tu seja um com Ele. Louvado seja Deus. Ele olha para essa cena dantesca do homem todo machucado por causa das chicotadas, do homem machucado por causa da cruz de espinho, do homem de 33, 34 anos, há uma divergência dentro disso aí, mas vamos lá na maioria de 33 anos, o homem lá com a média da altura, 1,72 m, que era a média daquele povo, magro, do lado dele sendo crucificado. Ele olha e fala, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem mal nenhum fez. Grava isso porque eu vou voltar nisso daí, e logo à frente ele vai dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Gente, tu consegue entender a revelação de Deus na vida desse homem, como o céu se abriu para ele, ainda que a gente não veja aqui fogos de artifícios, a gente não veja língua estranha, Mônica, não tem ninguém
aquele que está ali do lado, ele está se livrando da cruz, como aquele outro dizia para Jesus fazer. Não tem a ver com isso. Tem a ver que eu sei quem ele é. Eu sei porque ele veio. Eu sei que ele é poderoso para me dar a vida eterna, para me reconciliar com Deus. Eu sei que eu sou criminoso. Você entende isso? Ele fala: estamos aqui porque nós merecemos. Ele reconhece quem ele é. Ele sabe que ele é pecador e ao mesmo sabe que Jesus é santo, porque ele fala: nenhum mal ele fez. Ele sabe quem ele é e ele sabe quem Jesus é. Quantos de nós ainda temos dificuldade? Por favor, quando eu falo de nós, estou falando de aqueles que dizem que Jesus é Senhor deles, de realmente falar assim: eu sei que eu não mereço. Ou então a gente olha para alguém e vê a dificuldade da nossa cabeça de alguém tão ruim ter a revelação de que Jesus Cristo é Deus encarnado. Ele fala: olha, eu reconheço quem é o Senhor e eu sei quem eu sou. Eu não lembro qual é o Sérgio Lopes, que uma música aí que fala, né, que era pobre, cego, perdido, um negócio assim. Mas tem uma também, Sérgio Lopes, que fala mais ou menos assim, que olha, imagina alguém ruim, sou eu, mas a graça dele me alcançou, mas ele olhou para mim com amor e me resgatou, me reconciliou com o Pai. E aí ele não pede para Jesus, ele sabendo quem ele é, ele não pede para Jesus: Jesus, me tira daqui, me dá um tempo para que eu possa mostrar para o Senhor que eu te reconheci e mudei. Ele crê que Jesus está vendo o coração dele. Ele crê que Jesus está vendo no íntimo dele, a ponto dele ter a ousadia de dizer: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E aí a gente lembra dos fariseus, que cheio de pompas, cheio de regras, cheio de leis, cheio de todos os cumpridores das exigências do Velho Testamento. E aí Jesus fala para ele, favor para eles: com a boca vocês me confessam, mas o coração está longe de mim. Raça de víboras, sepulcros caiados, do lado de fora tudo bonitão, toda uma aparência de que sabe quem é Deus. Esse outro não tinha nada de aparência, todo arrebentado, sabe que está ali porque merece, mas ele tem a certeza de que ele sabe que ele entendeu quem é Jesus. Ele sabe que quando ele olha para Jesus, ele sabe que é Deus vindo ali para resgatá-lo, para libertá-lo, ainda que ele seja um criminoso. E ele rasga a boca, a ponto de Lucas escrever: olha, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. A maior vitória é a reconciliação com Deus. A maior vitória não é o nosso casamento, ainda que isso seja projeto de Deus. A maior vitória não é aquele emprego que a gente espera. A maior vitória não é eu ter um montão de ocupações dentro da igreja e todo mundo saber que eu estou trabalhando para Deus. E muitas vezes trabalhamos para Deus pensando em nós mesmos, para que outros achem que estamos trabalhando para Deus. Conseguiram me entender, gente? Em nome de Jesus? Não, mas não. A maior vitória é saber: olha, eu fui reconciliado com Deus, mesmo sem merecer, mesmo eu sendo criminoso, mesmo eu sendo pecador, mas a revelação de Deus veio sobre mim e me fez entender que, ainda que pecador que eu seja, o Deus que é santo estava em Cristo Jesus para me dar a vida eterna e me levar a uma reconciliação com o meu Criador. Isso não tem preço, gente. Nada se compara a isso. É saber que tu fechas os olhos aqui e tu abre na Nova Jerusalém. É saber que Ele falou: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É saber que esse Deus nos amou de tal maneira que se fez homem para me reconciliar com Ele, para te reconciliar com Ele.
independente dos teus erros, independente dos meus pecados. Compreendam, por favor, em nome de Jesus. Você sendo mais santo, compreenda, buscando a santificação, ainda que isso seja agradável a Deus, mas a santificação só quem ganha é você. Consegue me entender? Eu me santifico porque eu já tive a revelação de um Deus que me resgatou. Ele é santo. E aí ele vai dizer, sem santificação ninguém verá a Deus. Por que ele está dizendo isso? Se de fato você entendeu quem eu sou e que eu estava em Cristo, você vai querer dizer como Paulo, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Mas não tem a ver se você erra mais ou erra menos. Tem a ver que se teu coração todos os dias fala, Deus, eu me arrependo porque eu sei que sou criminoso e te peço perdão porque eu tenho a convicção que dos meus pecados o Senhor não se lembrará mais, porque o Senhor enviou a Cristo para que através dele eu me reconciliasse de novo com o Senhor. É por isso que João vai escrever, aquele que diz que não tem pecado já é pecador, porque nós pecamos, mas o segredo de tudo está na revelação de que Deus nos amou tanto, que nos reconciliou com Ele através de Cristo Jesus. E é por isso que tu vais encontrar a história do Lázaro e do rico, onde o Lázaro era quem? Um mendigo, alguém em situação de rua, no politicamente correto de hoje, alguém em situação de rua. E o rico nem nome tem, mas Lázaro tem nome. E Lázaro pedia esmola ao rico, e o rico nunca dava. E aí os dois morrem. E conta a história que aquele que é pobre nessa vida, mas que era cheio da revelação de Deus, vai para o seio de Abraão, enquanto o rico vai sofrer no lugar de tormento. O que eu estou querendo de que a gente entenda que se a revelação de Cristo te alcançou, tu pode ser aquele que está na cruz, tu pode ser aquele que está em situação de rua, tu pode ser aquele que está no maior castelo desse mundo, mas se ela te alcançou, todos nós temos comunhão com Deus e vamos morar na vida eterna na glória do Senhor. Porque foi para isso que Deus enviou Jesus, para nos reconciliar. Por isso me perdoe, por isso que me dói, vocês não precisam concordar comigo, isso é um sentimento meu, onde a gente para ouvir algumas pregações, a gente vai ouvir algumas canções, que só vão falando de vitórias dessa terra, vitórias do aqui e agora, e a pessoa não conseguiu ainda entender o que Deus realizou em Cristo Jesus. Meu amado, Deus pode fazer tudo por você, mas aquilo que é tudo, Ele já fez quando enviou Cristo Jesus. Isso não se compara, isso não se mede, isso não tem a ver com a classe social, não tem a ver com a tua conta, não tem a ver com o teu intelecto, tem a ver se a revelação de Deus vai sobre você e a ela tu se rende dizendo, eu sei que sou Deus, eu sei que eu sou pecador, mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse é o ministério da salvação. Esse é o mistério da palavra. E o interessante, volta comigo lá, por favor, em 2 Coríntios, a partir do versículo 18, lembra? Volta comigo, para a gente entender isso. Você entende que em Cristo Jesus você é um com o Pai para a vida eterna? Amém, amor? Entende de verdade? Então agora sobre você recai uma responsabilidade. E vou te mostrar aqui. Primeiro fala que tudo provém de Deus. Lembra? Não tem nada a ver com a gente. É graça, é favor e merecido. Tem a ver com Deus. Mas olha que ele vai dizer a partir do versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Vamos ler o 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo,
como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que Deus enviou Cristo, ou Deus estava em Cristo, nos reconciliando com Ele. Só que ele não termina a fala falando assim: falei isso e acabou. Vocês já entenderam? Certo, está de bom tamanho? Não. Se tu continuares lendo como nós lemos agora, ele vai dizer o seguinte: se de fato vocês foram reconciliados, agora vocês têm que ser um instrumento de quê? Reconciliação. Agora, através da tua vida, tu tem que levar outras pessoas a se reconciliarem com Deus em Cristo Jesus. Então, quem é que a gente tem que pregar? Cristo Jesus. Então, a gente tem que pregar, porque depois ele vai dizer: então, estou rogando que vocês se reconciliem com Cristo. Trazendo para a língua portuguesa, para todo mundo entender em miúdos, o que Paulo está falando: se vocês não pregam a reconciliação para as outras pessoas, é sinal que vocês ainda não foram reconciliados com Cristo. Aí agora não teve aleluia, né? Nas outras teve um montão. Vou tentar esmiuçar mais. Paulo está pegando o pessoal de Coríntios, que é a quarta carta que ele escreve para Coríntios, ainda que a gente só tenha duas, mas é a quarta carta que ele está escrevendo. E o povo de Coríntios, que tinha muitos dons, mas que tinha muita divisão, que tinha fofoca. Eles, eu vou falar, já ficou um tempão aqui falando das coisas de Coríntios. Paulo está escrevendo para eles se reconciliarem, para eles se acertarem, para eles se arrependerem. Chega aqui que Paulo já está meio perdendo a linha, né? Já está assim: gente, está me cansando. Então eu vou falar agora mais duro ainda. Vocês dizem que são salvos. Então quero falar para vocês que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, para que todo mundo, o mundo que ele está dizendo ser, é para que todo mundo se arrependa, para que todo mundo seja salvo. Mas ele confiou a nós essa pregação da reconciliação, e eu não vejo vocês fazendo isso. Então, como vocês vão dizer que estão reconciliados com Cristo, se vocês não pregam isso? Então, pelo amor de Deus, está Paulo dizendo: reconciliem-se com Cristo, reconciliem-se com Deus. Paulo está aqui falando: rogo-vos. O que é rogo-vos? É um apelo, é um pelo amor de Deus, é um em nome de Jesus. Reconciliem-se com Deus. É Paulo dizendo: vivam de fato como quem entendeu o que Deus fez por você. Você reparou como a gente faz a acepção na hora da pregação? Quando eu falei que era Deus em Cristo nos reconciliando com Ele, teve um montão de aleluia e glória durante a pregação. Um montão de cabecinha fazendo assim enquanto que eu pregava. Quando eu falei que Paulo está dizendo que aquele que não prega esta reconciliação precisa se reconciliar, os aleluias não vieram, os glórias não aconteceram, porque a gente ainda não entendeu porque Deus amou o mundo, porque Deus enviou Jesus Cristo. É para que ninguém pereça, é para que todos sejam reconciliados com Ele. Mas Ele confiou a nós. Aí lembra que eu falei da loucura? Como a gente vai entender um Deus crucificado, Paulo? Como a gente vai entender Deus confiando a nós o ministério da reconciliação? A palavra da reconciliação. Horríveis como nós somos, falhos como nós somos, egoístas como nós somos, né, Ismael? Omisso como nós somos, com falta de amor pelo perdido como nós temos, falta de compaixão pelos que estão sem a reconciliação como nós vivemos. Mas Paulo, e eu estou aqui em nome de Jesus para dizer: Deus te ama tanto que se fez homem em Cristo Jesus para te dar de novo uma vida de comunhão, intimidade com Ele, não só agora, mas para toda a eternidade. Mas esse mesmo Deus diz que se tu entenderes isso, tu tens que agora levar essa reconciliação para todos, porque é para que o mundo saiba quem é o Senhor. É mundo. É para todos, é sem acepção. E o negócio está tão brabo que Paulo fala: rogo-vos, por favor, façam isso.
Se vocês não fazem, eu clamo, reconciliem-se com Deus nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Para de olhar para Deus como o gênio da lâmpada mágica. Para de olhar para Deus como um trampolim para se promoveres na vida. Olha para Deus como o único de ser adorado. E você, sendo pecador como eu sou, sem condições por si só de ter comunhão com Deus, mas que esse Deus que te ama e me ama tanto, que se fez carne e nos deu de novo a comunhão, a vida eterna, a intimidade com Ele. E para você, agora eu te envio, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Pregue a palavra a tempo, pregue a palavra fora de tempo, leve o perdido a se reconciliar com Deus. Não pregue costumes, não pregue manias, não pregue, por favor, o nome de instituição, pregue a Cristo, porque Deus estava em Cristo. Em nome de Jesus. E aí, para terminar, Colossenses 1, capítulo 1. Eu tenho um amigo que quase todas as pregações que Deus me dá, ele ouve. E aí ele ouvindo uma daqui, ele depois comentou que quando eu falei que a comunidade é um lugar maravilhoso, que para mim é o melhor lugar do mundo, e aí eu falei amém, foi um amém sonoro. Aí quando eu falei, mas isso aqui também é um dos piores lugares do mundo, que é onde a gente machuca o outro, onde há divisão. Aí eu falei amém. Aí teve um outro amém. Aí ele mandou um áudio dizendo, como o amém fica diferente, né? E mais ou menos hoje, quando eu falei que Deus está em Cristo, nos reconciliando com Ele, um montão de glória, aleluia. Mas quando Paulo está aqui dizendo que a gente tem que pregar essa reconciliação, e se a gente não prega, é necessário a gente se reconciliar, os glórias a Deus diminuem. E olha o que está escrito aí em Colossenses 1, 21. Colossenses 1, 21 e 22. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras mais ou menos como o ladrão da cruz, né? Inimigo de Deus pelas suas obras mais. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne. Está falando que Jesus nos reconciliou pela sua própria carne, porque Ele morreu a nossa morte, porque pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E agora o 23. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que é embaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Paulo está falando que se realmente entendemos que somos maus, mas que em Cristo Deus nos reconciliou, vamos ter uma vida, ou buscar essa vida de sermos irrepreensíveis, inculpáveis e santos, permanecendo nesta reconciliação, permanecendo nesta fé, é o que Paulo está dizendo. E como a gente permanece? Eu permaneço só nos cultos, nas consagrações, nos jejuns, nas orações? Não. Para Paulo, a grande referência de permanecer, a grande evidência de permanecer na fé, é quando eu vivo pregando Cristo, que nos reconcilia com Deus. Me fiz entender, amado?